Buenos días, chicos, buenos días, chicas, como estão? Espero que bem. Bom, estamos hoje aqui dando continuidade às nossas aulas online, né? Isto, ao nosso estudo em casa. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre compreensão textual. Eu irei liberar um áudio aqui e vocês irão ouvindo e depois fazerem a resolução das questões que vocês têm aí na apostila, tá certo? Iremos também falar sobre recursos coercivos, né? Algumas palavrinhas, conectores que são utilizados para fazer uma relação, dar sentido ao texto, né? Seja o texto, seja uma oração, seja uma frase, seja um período. Nós iremos conhecer esses conectivos aqui, tá certo? Mas antes, vamos ler aqui esse fragmento e depois falar um pouquinho sobre essas palavras que estão em destaque aí, tá certo? Lê o fragmento e observa as expressões destacadas. Em suas duas versões passadas, Smart Films ha logrado números importantes. Então, eles conseguiram, desenvolveram números importantes, ficaram famosos, Em total, han participado 1.720 cortos e 9.509 pessoas de 92 ciudades. Y en esta tercera edición, los organizadores buscan generar un mayor impacto. Por eso, agregaron 3 palabras: ver, aprender y hacer. La primera está relacionada con Smart Play, aplicación del festival que permitirá llevar cine de bolsillo en todos los dispositivos. Aprender porque buscan democratizar el cine a partir de diferentes narraciones, ya sean niños, aficionados, profesionales o personas en condición de discapacidad. El festival busca que el público aprenda desde diversas formas de ver la vida. Y la última, hacer, está relacionada com a plataforma Smart Web. Então aí nós temos essas palavrinhas destacadas em suas duas versões passadas, em esta terceira edição, a primeira e a última, Que essas expressões destacadas, elas vão permitir no texto, ou seja, elas irão permitir a compreensão do leitor em relação ao assunto que está sendo tratado no texto, não é isso? Então, ela está unindo frases, está unindo orações, está dando a coerência ao texto, ok? Nós iremos ver outros conectivos também, certo? Então, o que são os recursos coesivos? Um amplo conjunto de mecanismos linguísticos utilizados para estabelecer significativas, ou seja, significado, significado, não é isso? Compreensão entre partes de um texto verbal, tanto oral como escrito, não é isso? Então, quando você vai dialogar, vamos dizer assim, utilizar frases, sejam curtas, sejam longas, períodos, orações ou texto, você terá que o quê? Dar sentido àquilo para que as pessoas possam entender sobre o que você está falando. Não ficaria tipo frases soltas, palavras soltas, um texto sem um significado. Então, essas palavrinhas, esses recursos coesivos, que são os conectores que eu irei apresentar daqui a pouco, eles irão dar sentido, ao texto, a oração, a frase, seja lá onde você irá utilizar. Então, aqui nós temos esses dois exemplos. No descansa de dia ni de noche, uno para mim, outro para ti. Então, uno para mim, outro para ti. Aqui, de certa forma, uno, nós iremos ter o conectivo, não é numeral. No caso, aí será utilizado como conectivo distributivo. Uno para mim, aí a palavrinha outro para ti. Então, elas estão dando a ideia de distribuição. No descansa de dia ni de noite. A palavrinha aqui ni, ela também está fazendo uma relação de sentido aí, sendo que de adição, de soma, Diz que não descansa de dia nem de noite, tá certo? Então, é nesse sentido que nós iremos utilizar estas palavrinhas aqui. Vocês têm aí na apostila de vocês também esta tabela, certo? Onde nós temos aí os conectores, A relação que ela vai apresentar na frase e temos aí também alguns exemplos, ok? Então, iniciemos aí observando os conectores i e
ni e que. Ó, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o conectivo ie, que é o y, né? E, o y sabemos que equivale ao ezinho do português, né? Quando eu quero dizer João e Maria, no caso do espanhol, esse ezinho aí eu vou utilizar como y. Só que há momentos em que nós vamos trocar o y por e. Quando? Quando a palavra começar por i ou hi seguido de consoante, por exemplo, a palavra hijo. Hijo começa por hi, mas vem uma consoante depois, né, que é o j. Então, eu não vou utilizar o y, eu vou utilizar o e. Se eu fosse dizer padre e hijo, eu iria utilizar o e e não o y. Por quê? Hijo começa por hi seguido de consoante. Da mesma forma, se eu fosse dizer casa e igreja, né? Igreja começa com i, mas depois vem uma consoante. Então, eu utilizo o e e não o y, tá certo? E nos demais casos, nós utilizaremos o y mesmo. Então, esses conectores aqui, eles têm a relação na frase de adição ou soma, não é isso? Então, eles irão adicionar, somar alguma coisa. No caso aqui, o exemplo nós temos: el cine es arte e entretenimento, né? Então, ó, nós temos aqui o conectivo, o ie, que é o y. Ele está o quê? Ele está ligando, né? Ele está fazendo uma soma. El cine es arte, né? O cinema é arte e entretenimento, ou seja, é uma arte, é uma forma de arte em que as pessoas se expressam, e também é uma forma de entretenimento, onde as pessoas se divertem. Então, aqui ele está fazendo uma soma, ok? Então, esses conectivos aqui, eles darão a ideia de adição ou soma. Eu posso dizer o seguinte: não me gusta chocolate ni café. Esse ni, né, que é nem, eu diria, não gosto de chocolate nem café, né? Isto, então, de certa forma, também está tendo uma soma aí, né, de chocolate com café, ok? A próxima é o, u e bien. O o e o u, né, o o que nós utilizamos como alternância, ou seja, quando eu quero dizer uma coisa ou outra, então eu utilizo o ou no espanhol. Só que nós iremos trocar esse o por u quando a palavra começar por o ou ho. Então, se a palavrinha que você está fazendo a alternância entre uma e outra, se a segunda começar por o ou ho, você troca o o por u. Por exemplo, mano, o ojo, né? Mão ou olho. Então, como a palavra olho em espanhol é O-J-O, né? Começa por O. Então, se eu for dizer mão ou olho, eu digo mano, o ojo, ok? Então, se a palavra começa por O ou H-O, nós trocamos o O e utilizamos o U. Nos demais casos, nós utilizamos o Ozinho. Então, como eu já falei, eles dão ideia de alternância ou equivalência. Ou seja, digamos que é tipo uma escolha. Não é isto? Uma escolha, ele pode lhe possibilitar eleger, ou seja, escolher entre uma e outra, ok? Nós temos o exemplo: nosotros haremos el film este fin de semana ou não participaremos do congresso, né? Ou seja, nós faremos o filme este fim de semana ou não participaremos do congresso. Então, eu tenho que escolher entre um e entre outro, fazendo a alternância, tá certo? Da mesma forma, eu poderia dizer outra coisa. Trabalho o hospital, né? Trabalhar o hospital. Trabalhar é melhor, né? Trabalhar é melhor, certo? Então, ó, esses conectorzinhos aqui, eles serão utilizados nesse sentido de escolha. Você tem a escolha entre um e outro. Já no caso, mas, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino que, no obstante e por lo demás, nós iremos utilizar como sentido de oposição.
desculpa aí, gente. Então, nós iremos utilizar no sentido de oposição, né? É tipo você, nas adversativas do português, né? A segunda frase, ela estará oposta à segunda. Então, nós temos aí o exemplo. El cine es el séptimo arte, sin embargo, está bastante comercial em estos tiempos, né? Então, eu poderia dizer que o cinema é a sétima arte, embora esteja bastante comercial nos últimos tempos, né? Tenha bastante comercial nos últimos tempos. Então, a segunda frase, de certa forma, ela está em contradição à primeira, né? Ela está se opondo, certo? Então, é como se eu dissesse também, por exemplo, estudiei bastante, pero não fui aprovada, né? Então, estudei bastante, mas não fui aprovada. Também, outra coisa que eu poderia dizer, fui à casa de minha tia, mas não a vi, né? Fui à casa de minha tia, mas não a vi, certo? Então, esses conectorzinhos aqui, eles serão utilizados no sentido de oposição. Elas estarão se opondo uma à outra. A segunda oração estará sendo oposta à primeira, tá certo? Ordenação, como o próprio nome diz, ele vai dar a ideia de ordenar, né? Ele vai indicar a ordem do lugar, de alguma coisa, né? Isto, ou dos acontecimentos, e assim vai. Então são, ante todo, para começar, enfim, por último, em suma, por outro lado, por outra parte, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes que, hasta que, enquanto, al princípio. Então, esses conectores aqui, eles vão dar a ideia de ordem, né? Isto, eles irão ordenar, organizar, digamos assim, os acontecimentos das ações, dos fatos, né? Isso, por exemplo, desde entonces, todos participamos do congresso Smart Filmes com cortos hechos artesanalmente. Então, ó, desde entonces, desde o início, desde então, né? Isto, então ele está, de certa forma aqui, dando a ideia da ordem em que aconteceu o fato de eu estar participando do congresso, ok? Então, nós iremos utilizar esses conectores no sentido de ordenamento, né? Ordenar os acontecimentos, ok? Explicação, como o próprio nome diz, também aí, explicação. Você vai utilizar para explicar uma coisa que você já disse anteriormente, que são esto es decir, ou seja, né? Ou seja que, a saber, em outras palavras, por exemplo, vale decir e pues, né? É como se eu dissesse, por exemplo, me gusta mucho andar de bici, es bueno para la salud, ou seja, minha vida será muito melhor, né? Minha saúde será muito melhor. Ou seja, não é isso? Então, eu utilizei essa palavrinha para explicar o porquê eu gosto de andar de bicicleta, tá certo? Outro exemplo aqui. Eu creio que estes festivales democratizam a produção artística, es decir, permitem que a gente comum também se expresse. Então, es decir, ou seja, quer dizer, né? Então, quando você utiliza isso, a segunda frase ela vai estar explicando o que você disse na anterior, ok? Comparação, né? Então são del mesmo modo, igualmente, analogamente, que esse analogamente ele quer dizer similar, semelhante, de modo similar. Então, por exemplo, del mesmo modo, há outros festivais que buscam acercar a produção fílmica de las comunidades. Então, del mesmo modo, então da mesma forma, né, há outros festivais que buscam aproximar a produção fílmica das comunidades. Então, estou comparando uma comunidade a outra, digamos assim, né? Outros festivais, um festival a outro, certo? Então, você vai fazer uma comparação entre coisas, tá certo? De retomada de ideias, que são, em resumo, em definitiva, em suma, total, em uma palavra, em outras palavras, dito de outro modo, em breve, em síntese,
recapitulando brevemente, em poucas palavras, assim pues, como se ha dicho. Então, aqui esses conectivos, eles irão que retomar ideias, né? Retomar uma ideia que você já tenha tido antes, né? O que você falou anteriormente, de certa forma, ele vai retomar aquela ideia. Ou seja, como se ha dicho, esses festivais são uma ideia genial. Digamos, você já disse isso, outra pessoa já disse isso em um outro momento, e naquele momento você está retomando, está buscando, falando novamente o que já foi dito. Então, eu posso utilizar um desses conectores para fazer isso. Pegar o que já foi dito e dizer novamente, não é isso? Como, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, em outras palavras, né? Em outras palavras, los festivales son muy genial, né? Son muy buenos. É uma ideia genial, ok? E distributivos, que são bien, bien, ora, este, aquel, y allá, unas veces, outras, tan pronto, como, sea, nosotros, aqui, allí. Então, esses conectivos, eles vão dar a ideia de distribuição, né? Ou seja, eles vão expressar diferenças lógicas, né? Isso, de qualquer outro tipo, ok? Então, distributivos, você dá essa ideia de... eles unem termos, né? Eles unem termos ou orações que se expressam de formas diferentes, ok? Por exemplo, esta proporción hecha en el Congreso es fenomenal, ya aquella del año passado não fui tão produtiva. Então, esta proporção, estou falando de uma, já aquela del ano passado, então aquela outra. Então, de certa forma, eu estou fazendo uma distribuição lógica entre o sentido, né, as palavras, ok? Então, minha gente, olha, aqui o que nós deveremos saber? Todos esses conectores, né? Quais são os conectores que dão ideia de soma ou adição, os que são de alternância ou equivalência, né? Escolha, os que são de oposição, ordenação, explicação, comparação, retomada de ideias e distributivos, para que, de acordo com a frase, você possa empregá-lo corretamente com o sentido da frase, né? Isso, ler o contexto para saber se eu colocasse lá frases ou um período e pedisse para vocês completarem com o conectivo adequado, vocês, de acordo com o contexto da oração, iriam identificar o conectivo adequado, né? O que ela está expressando? É uma soma? É uma alternância? É uma explicação? Certo? Então, nesse sentido. Ou se eu já colocasse especificando que você teria que utilizar naquele período um conectivo de comparação, aí você iria ter que lembrar quais são os comparativos quais são os conectores comparativos para empregar na frase, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá bom? Bom, agora nós iremos ouvir o áudio, né? Vocês irão ouvir o áudio e irão responder aí na apostila de vocês. Vocês irão responder a atividade que está referindo-se a este áudio, tá certo? De início vocês irão ouvir e depois eu passarei novamente e aí sim vocês irão completando de acordo com o que está pedindo aí, tá bom? Vamos lá. Pista 7. Instagram y Snapchat son los territorios naturales de esta generación. Facebook pierde terreno. Para impactarles en su ámbito es importante utilizar formatos muy visuales: fotos, video, ilustraciones, infografías, memes. Las publicaciones con imágenes logran un 650% más de engagement. Marketing digital, sí, pero con influencers. Los referentes de los Hensers están en YouTube y sus prescriptores son los influencers. El éxito obtenido con el marketing de influencers es 11 veces mayor que con el marketing online tradicional. Soy único. La generación Z valora mucho la independencia. No les gusta sentirse parte de un target. Hay que hacerles sentirse únicos con mensajes creativos y personalizados. Multitask. Los Hensers apenas tienen capacidad de concentración, solo 8 segundos,
y generalmente utilizan 5 pantallas diferentes en cada sesión. El marketing digital se convierte en una carrera contrarreloj para captar su interés. Video, series. La generación Z no dedica mucho de su tiempo, menos de un tercio, a la televisión. Además de videojuegos, consumen series y otros contenidos en streaming a través de sus dispositivos móviles en plataformas de pago y abiertas, tanto de video como de música, como Netflix, YouTube o Spotify. Compromiso social. Las marcas que quieran ganarse el favor de los Hensers tienen que asegurarse de contar con una sólida reputación de compromiso social, igualdad de género, integración, respeto al medio ambiente. Pronto, então nós vimos aí, né, o áudio que ele está falando sobre Hensers, não é isso? E eu irei passar mais uma vez e vocês irão ouvir novamente e responder aí as questõezinhas que vocês têm aí na página 40 de vocês, tá certo? 40 e 41, tá bom? Então, vamos lá, mais uma vezinha para que vocês possam agora estar acompanhando as questões 1, 2, 3, 4 e 5 para fazer para respondê-las, tá bom? Pista 7. Instagram y Snapchat son los territorios naturales de esta generación. Facebook pierde terreno. Para impactarles en su ámbito es importante utilizar formatos muy visuales: fotos, video, ilustraciones, infografías, memes. Las publicaciones con imágenes logran un 650% más de engagement. Marketing digital, sí, pero con influencers. Los referentes de los Hensers están en YouTube y sus prescriptores son los influencers. El éxito obtenido con el marketing de influencers es 11 veces mayor que con el marketing online tradicional. Soy único. La generación Z valora mucho la independencia. No les gusta sentirse parte de un target. Hay que hacerles sentirse únicos con mensajes creativos y personalizados. Multitasking. Los Hensers apenas tienen capacidad de concentración, solo 8 segundos, y generalmente utilizan 5 pantallas diferentes en cada sesión. El marketing digital se convierte en una carrera contrarreloj para captar su interés. Video, series. La generación Z no dedica mucho de su tiempo, menos de un tercio, a la televisión. Además de videojuegos, consumen series y otros contenidos en streaming a través de sus dispositivos móviles en plataformas de pago y abiertas, tanto de video como de música, como Netflix, YouTube o Spotify. Compromiso social. Las marcas que quieran ganarse el favor de los Hensers tienen que asegurarse de contar con una sólida reputación de compromiso social, igualdad de género, integración, respeto al medio ambiente. Bom, nós vimos aí, né, isto, mais uma vez, e antes de iniciar na atividade, que eu vou fazer a correção com vocês, vamos ler aqui o que ele fala sobre os Hensers. Nacidos con el siglo XXI, los menores de 20 años obligan a las marcas a revisar sus estrategias de marketing digital. Poco o nada tienen que ver con los millennials. Aparentemente inmunes a cualquier mensaje publicitario, viven en las redes sociales y su umbral de concentración es de tan solo 8 segundos. Todo um reto para as marcas, não é isso? Então ele fala aí um pouquinho sobre os Hensers, né, que são Hensers. Se você for traduzir essa palavra, ela quer dizer pessoas mais velhas, não é isso? E a palavrinha millennial, que millennial está o quê? Relacionar as pessoas do milênio, nascidas no milênio, né? Ok? Bom, nós temos aí no nosso próximo slide a atividade que é para ser respondida com o áudio, ok? Então nessa primeira ele tem: según lo que se ha escuchado, señala las características de los Hensers. De acordo com o áudio, né, o que você ouviu lá, você tem aqui as características e tem para marcar na frente se é correto ou errado, tá certo? Então vocês ouviram ele dizer que os Hensers preferem o Facebook,
Verdadeiro ou falso? Correto ou incorreto? Quem marcou incorreto está ok. Depois, é importante usar imagens para impactar-les. Correto ou incorreta? Correta. Dedican 2 o 3 de su tiempo, 2 tercios de su tiempo a la televisión. ¿Correcto o incorrecta? Incorrecta. Las publicaciones con imágenes son bien recibidas. ¿Correcto o incorrecta? Correcta. Consumen contenido en streaming. ¿Correcto o incorrecta? Correcta. Utilizam dispositivos móveis para consumir conteúdos em plataformas abertas ou pagas. Correta. No valora muito a independência. Correta. Tienen pouca capacidade de concentração. Incorreta. Les importam as questões sociais. Correta. Ok? Então, quem fez essa ordenzinha aí está ok nos áudios, né? Na outra questãozinha nós temos o seguinte, aliás, desculpa aí, a questão está aqui, gente, ao lado, tá certo? Então, na segunda questão ele diz, segundo o texto, qual é o território de los Hensers? Nós temos a imagem do Facebook, do Instagram, né, do Snapchat e tal. Então, qual seria o território dos Hensers, né? O que eles estão mais relacionados, né? Quais são as redes que eles estão mais focados, de acordo com o que vocês ouviram? Que será? Snapchat e Instagram. Então, quem marcou aí Snapchat e Instagram? Ok. Na outra atividade nós temos, terceira questão. Las propagandas pensadas para los Hensers son hechas por medio de carteles, de influencers ou de marketing tradicional. Influencers, né? Então ele fala lá que as propagandas que os Hensers fazem por meio de influencers, né? Uma das estratégias de convencimento usadas por la publicidade digital destinada a los Hensers é hacerles sentir-se únicos, mostrar-lhes que são parte de um público blanco ou target mais amplo, valorar a dependência que los tiene de las redes sociais. Hacerles sentir-se únicos, não é isto? E na quinta e última questão, 2 estratégias de convencimento são usadas por los influenciadores digitais. Eles apresentam a primeira, hacer que los Hensers se sientam únicos com mensagens criativos e personalizados. E a outra, ganhar-se o favor de los Hensers, assegurando um compromisso social, igualdade de gênero, integração, respeito ao meio ambiente. Então, na letra A, estás de acordo com essa proporção? Você está de acordo com essas proporções? B. Relata a tus compañeros ejemplos de esos tipos de estrategias de convencimientos en los ambientes digitales. Y desde tu perspectiva, ¿qué estrategias los Hensers necesitan desenvolver para estar atentos à influência digital? Então, essa quinta questão aí, vocês irão responder aí bonitinhos, né? Que é uma questão pessoal, tá bom? Bom, para casa, né, fica a agenda, página 28 e 29, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Mais uma vez, se tiverem dúvidas ou algo mais, entre em contato comigo que estarei à disposição. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo!